Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então assista até o final e já vai dando o like, porque Deus vai falar com você. Compartilha aí com a família, com os amigos, que Deus tem feito grandes coisas, tem muito testemunho, graças a Deus, através desse programa. Pastor Paulo Canuto, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estarmos juntos. E será uma hora de grande glória e grande unção. Glória a Deus. Pastor Paulo, eu sempre pergunto para os convidados como foi o início na fé, se a pessoa nasceu num lar cristão ou não, como foi o começo da sua fé na sua vida ou na sua família? A minha mãe sempre foi cristã, meu pai não, mas o lar era muito confuso, muita guerra. Meu pai batia na minha mãe, era uma tortura muito grande. E ela diz que antes de eu nascer, Jesus falou que eu seria pregador do Evangelho. E ali começou uma história. Quando você estava na barriga dela, ela escutou Jesus falar que você seria um É pregador? através de um profeta. Eu seria pregador. Só que com 12 anos eu entrei nas drogas. E vivi 10 anos nas drogas. E ela orou por mim 10 anos e eu me converti. Eita, 10 anos nas drogas. Foi fácil a libertação? Fácil não é não, né? Porque um dia vivia nas drogas, tráfico de droga, assalto à mão armada. Vivia no crime, assalto de banco durante 10 anos, né? Cadeia, prisões. Mas o poder da oração foi transformando, mudando, mudando, mudou. Eita, então foi afundado mesmo, né? Tive no abismo do Do pecado. pecado. E quando você se converteu dela 10 anos orando, esse processo para o chamado para o ministério foi rápido? Como foi? Foi devagar? É porque eu tinha muito ódio do meu pai, então eu acabei entrando nas drogas com ódio do meu pai. O desejo era matar ele. Mas minha mãe orou e disse que o diabo não faria uma tragédia ou uma desgraça na casa dela. E Deus foi protegendo. Quando eu aceitei Jesus, eu fui para uma casa de recuperação em Maringá, no Paraná. E ali eu me recuperei durante 9 meses. Foi um processo muito grande, muito de dificuldade, mas Deus trabalhou. Jesus chegou e falou comigo e mudou minha vida. Eu vi um pedaço do vídeo do pastor que diz que parece que já nessa casa de recuperação, não sei se eu estou enganado, você já começou a ter experiências sobrenaturais. Foi isso? Foi ali que começou a ter essas experiências sobrenaturais? Ali começou algo sobrenatural, porque primeiro eu desafiei minha mãe. Falei, se o teu Jesus existe, então ele tem que falar comigo, tocar na minha vida e andar até onde eu estiver. Se ele tem mão, boca e perna para andar, falar e tocar. E ela disse, tão certo como eu estou diante de você, Jesus vai fazer isso. Isso passou anos, né? A guerra era muito grande. Quando eu cheguei na casa de recuperação, de repente, no momento de oração, o céu se abriu. E eu tive uma visão. E vi Jesus descendo. Chegou comigo e falou, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Eu te liberto das drogas, perdoo teus pecados e você será pregador do evangelho, será profeta e apóstolo entre as nações. Primeira experiência. É forte isso, né? No momento era uma. Pastor, era uma loucura naquele momento. Mas era algo sobrenatural. Tem na minha mente certinho até hoje. Isso já 46 anos. 46 anos atrás. Na verdade, 47 agora. 47 anos atrás. E quando você falou isso para alguém, o pessoal acreditou nisso? Ou você? Não, é difícil, né? Começaram a dizer que eu estava ficando louco, que as drogas tinham me enlouquecido. Era uma guerra, mas eu sabia que era Jesus. Mas era uma guerra
Quando eu fui falar isso para um pastor da casa de recuperação, ele disse: você está alucinado. Nenhum pastor acreditou. Na hora, não. Depois começaram a crer. Foi no mesmo dia que eu entrei na casa de recuperação. Era algo muito, muito sobrenatural, além da média, além da medida humana. Era Jesus pessoalmente. É forte. E quanto tempo demorou ali da recuperação, da casa de recuperação, para se tornar um pastor? Demorou anos? Levei entre 3 anos, né? Me recuperei, estudei com Jesus 3 anos e 6 meses, fiz cursos de seminário, aí fui consagrado a pastor em 83. 1983. 83 foi consagrado pastor. 24 de outubro. 24 de outubro. E ainda lembra tudo assim na mente? Ah, lembro de tudo. É mente boa. Mas é interessante isso que mesmo é rápido. 3 anos. 3 anos é rápido para se converter e se tornar pastor. É porque eu comecei já fazendo missões, né? Fui trabalhar nos ribeirinhos, na bacia amazônica. E viver por ali no Rio de Janeiro. Voltei a trabalhar, que sou natural do Rio. Comecei a obra de Deus, foi dando certo. Você tem experiência no campo missionário, igual foi já direto para Ribeirinhos, até foi para outros países. Como foi esse chamado para fazer missões? Missões foi acontecendo, né? Eu saí da casa de recuperação, fui para o Rio, voltei para o meu ambiente. Lá comecei uma obra, deixei uma igreja com 550 membros. Ainda não era pastor, mas trabalhava ali junto. Mas comecei uma obra. Fui para Cascavel, no Paraná, onde meus filhos nasceram. Abri uma igreja, está lá até hoje. Para Rosário Oeste, no Mato Grosso, Nortão, perto de Cuiabá, 100 e poucos quilômetros. Fiz uma obra muito forte lá. A gente pode até conversar aqui alguma coisa depois. Foi muito forte. Dali eu fui para Israel. Trabalhei nos kibbutz meses e voltei para o Brasil e fui para a Europa. Foi fazer também igreja lá no... Você abriu várias igrejas que eu estou vendo e também foi abrir na Europa? Não, eu trabalhei na Itália, Portugal, Suíça, Bélgica, Holanda e Espanha. Então, muita experiência. O que você lembra de mais forte que aconteceu na Europa? A Europa é um mistério. A Europa é algo sobrenatural. Porque a Europa é o berço do cristianismo, né? A Inglaterra, por exemplo, né? Espanha, Suíça, né? Onde está a maior história do cristianismo, do mover até de avivamento. Mas a Itália é um berço de um evangelho, vamos dizer, um cristianismo idólatra. E ali na Itália eu senti um desafio de seguir, trabalhar nas ilhas, na Sardenha, na Sicília, sempre com italianos. E começamos obra lá, e as igrejas, casa de recuperação, tem tudo lá. Trabalho muito forte. Muito forte. E interessante que eu vi num pedaço de um vídeo você gravando que você aprendeu a orar, diz que nem ora aqui na Terra, ora em outra dimensão, ora lá no celestial. Isso começou a acontecer quando? Logo para me converter. Jesus me levou para uma dimensão diferente. Aí eu tive uma experiência, eu vi primeira vez um portal se abrir. E como o portal se abria, eu via os anjos e via a glória de Deus. E eu fui puxado para aquela dimensão. E ali dentro eu sentia a glória de Deus. Era muito forte. E eu comecei a viver o sobrenatural assim. Até hoje eu vivo. Mas sempre quando você vai orar, você entra nesse lugar? A maioria das vezes.
Tem algum segredo para entrar nesse lugar também? Rapaz, o segredo é crer, né? A única coisa que eu creio, eu creio. Tanto que você escreveu um livro sobre anjos. Tem a ver com essa experiência ou algo a Tem mais? também, são dois anjos, né? O Tocha e o Azulão. Jesus me levou aonde os anjos estavam residindo. E lá eu vi toda a hierarquia de anjos, a hierarquia de Gabriel, Miguel, querubins, serafins, anjos. E dois anjos chamados e ordenados para ficar comigo. Enquanto eu existir na terra, e os dois ficam do meu lado direito, um do meu lado esquerdo, o outro. Como é o nome dos azulão? Azulão e o Tocha. Mas por que azulão e tocha? Que a cor de um era um azul muito lindo. E a de outro é uma cor de fogo muito forte. Que é da linhagem de Miguel, de guerreiros. E o outro é anunciação, profético, né? Mas da linhagem de Gabriel. Coloquei o nome dos dois, Tocha e Azulão, eles andam comigo. Você consegue ver ele sempre? Ah, todos os dias. Todos os dias ver ele? Tenho que ver. Tem que ver. É claro. Aqui eles estão aqui. Claro que estão. Onde eu estiver, eles estarão. Interessante. E nesse livro que você fala sobre os anjos, ensinando isso para as pessoas entender esse ministério dos anjos, como operar com os anjos, que hoje fala muito de operar com os anjos. No seu livro fala o que, mais ou menos? Para a pessoa entender sobre o ministério? Eu dou uma aula no livro, uma aula bem didática, né? Bem pedagógica. Ensinar como viver e como orientar anjos ao seu respeito ordenado por Deus. O que eles fazem? Como eles atuaram no Novo e no Antigo Testamento, como atuam hoje. A explicação é seres sobrenaturais que se movem no natural. A gente pode não estar vendo, mas aqui os anjos estão aqui, os seus anjos. Cada um estão aqui dentro. São provedores de segurança e ambiente, ele transfere segurança. Então, o problema é que hoje a gente não conhece isso. A gente faz guerra que não deveríamos fazer, deixar os anjos fazer. Então, eu deixo meus anjos fazer as guerras deles. Eles lutam por mim. Quando eu tenho que dar uma ordem, em nome de Jesus, manda o cabra vai e faz o que tem que ser feito. Você já pregou em vários lugares, né? No Brasil e fora do Brasil, né? Na Europa e outros lugares. Quando você está ministrando, esses anjos têm a ver com as curas, libertação, com milagre? Você vê eles operando isso? O Azulão, ele trabalha o ambiente de adoração, de louvor, santidade. Tocha trabalha um ambiente de guerra, batalha, lutas, confronto. Então, ele enfrenta aquele momento, tira os demônios do ambiente, torna um ambiente saudável e leve. Os dois juntos sopram a glória no ambiente e enchem o ambiente de glória. Muito poder. Muito poder. É interessante que eu estava vendo nos seus livros, Pastor Paulo, que você tem 2 livros sobre o sobrenatural. Tem. Você foi levado por esse ministério sobrenatural? O que acontece no sobrenatural? O que tem tanto nesses livros? É experiência de cura, arrebatamento, visões? Qual é o sobrenatural que é falado? Tem um chamado tripé do crescimento. Sobrenatural, palavra, Bíblia, leitura, estudo, meditação, jejuns, abster de alimentação, etc. E oração, clamor, súplica e intercessão. O outro, que é o principal, chamado Tudo Começou Assim, o Sobrenatural. Lá está escrito os 3 anos e 6 meses que Jesus me deu aula. Eu estudei com Jesus 3 anos e 6 meses. De
3 da manhã a 8 da manhã, todos os dias. E ali ele me ensinou a ler. Eu não sabia ler direito, escrever. E ele me deu aula sobre Bíblia, sobre culturas e etc. Então, ali dentro do livro, tudo começou assim. Das 3 às 8 da manhã. Isso era o que? Era uma visão? Você via Jesus? Às vezes ele chegava, me dava aula pessoalmente. Outras vezes brilhava na parede, escrevia em grego, aramaico e hebraico, copiava. Eu tenho 300 escritos desses. E guardava comigo. Ele me ensinava tudinho. Ler Bíblia, ler, estudar. É muito bom aprender assim. É muito forte. Mas não é fácil, não. O que precisa para aprender assim? O segredo foi ele me chamou e eu fui. Eu acreditei, né? Eu entrei em dimensões muito profundas do conhecimento da palavra. Eu contava isso para pastores, eles não acreditavam, diziam que era alucinação. Mas não era, era a realidade. Até hoje tem gente, pastor, que não acredita? Agora não, né? Agora é 40 e tantos anos. Sim. Sei lá, mas tem os incrédulos. cheio de pastor incrédulo. Será que tem? Bastante. Pastor, você fala também de jejum, parece que você fez um jejum prolongado, não sei se fez vários, mas eu vi um pedaço de um vídeo que você fez um jejum de 40 dias e teve algo muito forte que aconteceu. Não sei se você fez vários de 40 dias, mas eu vi esse vídeo de 40 dias de jejum que você fez. Como foi esse jejum 40, e qual foi a experiência? 40 dias eu fiz 2 vezes. 40 só na água? Não, só chupava uma pedra de gelo meia-noite. Um copozinho de gelo. Nas 2 vezes? Só para descolar a garganta. Só uma pedrinha de gelo à noite? Era. Meu Deus. Uma vez no Brasil e outra na Itália. Da Itália eu tive experiência muito forte. Que quando terminou o jejum, eu entreguei o jejum e era calor. Eu deixei a janela do quarto aberta e deitei, encostei a cabeça no travesseiro com a mão assim para trás. Quando eu deitei assim, apareceu um espírito, um demônio. Só que a face dele mudava. Cada face mais horrível do que a outra. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim, você, ele falou em italiano, você iniciou uma guerra. Eu olhei para ele e falei, cara, é o seguinte, não vou te falar nem italiano nem português. Vou te falar no meu carioquês. A guerra começou e o pau vai quebrar e eu vou tomar tudo da sua mão. Ele não gostou, não. E me agarrou, me arrastou, jogou no lombo dele e voou. E eu voei junto. Isso é real. Não foi visão. E me levou num monte chamado Alto Pelegrino, Monte Pelegrino. Lá de cima ele olhou e disse assim, você vem de um paísinho pobre de 500 anos para dizer que vai tomar isso da minha mão. Eu reino aqui há 4 milênios. Falei, o que tem? Vou tomar. Foi uma guerra. E aí, quando terminou a guerra, estava muito agitado aquele espírito. E começou uma guerra de oração. Conclusão. Hoje a igreja está lá com 3.500 membros. Palermo, capital da Sicília, capital da Cosa Nostra, onde a máfia é pesada. O mafioso se converteu, houve um avivamento tremendo. A igreja cresceu, tem 3.500 membros lá. Glória a Deus, até hoje. Até hoje. Mas você disse que essa experiência não foi visão, mas foi real. Com o que quer dizer isso? Real. Você foi literalmente o corpo físico. Corpo, carne, tudo que você imaginar. Como eu tô aqui, ele agarrou, me arrastou. Parecendo com o que aconteceu com Jesus no Pilatos, que
levou? Pode ter sido mais ou menos ali igual, né? Jesus, a experiência sempre dele é maior, né? Mas eu fui levado, É forte. transladado, Transladado, pegado e levado, apareceu lá, pegado e levado. corpo e físico. E fisicamente, real. A visão que eu tenho até hoje é real. Desci no Monte Peregrino, que é o monte mais alto da ilha, e mostrou tudo e falou isso. Você vai tomar da minha mão? Eu falei, vou. O pau quebrou e a igreja está lá. Eu acho que a igreja tem que voltar a aprender a batalhar espiritualmente, né? Eu acho que a oração é a força da fé, né? A energia da fé é a oração. Sem oração, a fé não tem ação. O problema é que se procura crer, mas não tem oração. Oração é o diálogo, é aquilo que eu vou participar, é um evento. O mundo espiritual é um evento, é uma guerra, é real. Quando Jesus fala assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas, no plural, do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele está falando de portal, não é de portinha de entrar e sair. Falando de portal, de decreto. Aquilo que o inferno vai decretar não prevalecerá. Então é coisa do sobrenatural, não é da terra. É algo além do que se pode imaginar. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim, quando orardes, em Mateus 6, 9, 6, não, melhor, 6, 6, capítulo 6, versículo 6, ele diz, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a tua porta. A palavra ela está escrita bem claro, a tua porta. E o Pai que está em secreto, vê o secreto, te recompensará publicamente. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Que porta é essa? Porta emocional, porta da dúvida. Fecha ela. E ali dentro o Pai vai mostrar o secreto, porque ele tá em secreto. Não é você que vai estar em secreto. Deus é livre, o secreto será mostrado e a glória se manifesta. Forte. Pastor, você disse que fez na Itália e no Brasil o jejum de 40 dias. Só chupando uma pedra de gelo à meia-noite. Meia-noite. Aí no Brasil teve alguma experiência nesse período de Na jejum? época eu estava em Cascavel, começando o meu ministério. Houve muitas curas, milagres, libertações, transformação de vida. Uma igreja em 2 anos, foi naquela época, 40 anos atrás, foi para 400 e tantos membros. Grande para a época. Na época era um milagre muito grande, mas paralítico andando, mudo falando, surdo ouvindo. Acontecia isso no seu ministério? Acontece até hoje. Acontece, né? Não Claro. acontece ainda. Mas isso daí é o quê? É um dom? É um dom de cura? É o que acontece milagres. Qual foi o maior milagre que você viu e tem a ver com dom? O maior milagre que eu vi foi a ressurreição de um morto, né? Quem é o... Agora ele já morreu de novo, né? Mas era o Pedro, né? Na época eu tinha 1 ano e pouco de convertido, 2 anos, vamos dizer assim. Meu maior desejo era ver um morto ressuscitar. Você tinha esse desejo? Tinha, eu entrava no velório e orava nos velórios, só que eu não ressuscitava. Mas orava em voz alta ou baixinho? Aí eu orava mais alto, pedia para orar, né? Mas você orava para ressuscitar? Senhor, ressuscita, o cara não ressuscitou. Mas você não tinha medo de não acontecer nada? Aí eu dizia, não ressuscitou, porque eu não quis, né? Eu orei, eu ia embora, o pessoal não entendia nada, eu ia embora. Você é doido esse daí. Talvez eu pensava, mas um dia eu cheguei num velório e a pessoa estava toda, morreu 2 horas da madrugada e era 10 horas da manhã. Pronto, velório, caixão, tudo ali.
Aí eu entrei naquele velório, o nome da dona, da irmã, cristã também, era Catarina, e ele era cristão também, chamava Pedro. Aí eu perguntei se eu podia orar. Aí, não, você vai orar para quê? Eu falei, para ressuscitar. Aí a irmã falou assim, então ora. Tirou o pessoal do quarto, ali do ambiente, e eu coloquei a mão no peito, na cabeça dele, e falei, Jesus, devolve a alma do Pedro. Aí ela bateu embaixo da minha mão, bum, bum. Tirei a mão, gritei, o sangue de Jesus quer poder. Levei um susto, quase quem morreu foi eu. Aí eu orei de novo, na terceira vez eu falei, agora eu vou segurar o coração. Ele bateu o bumbum, ele levantou. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu estava num lugar tão bonito, lutei tanto por isso que fica lá, a tua voz me trouxe de volta. Eu vou ter que suportar a Catarina mais um pouco. Mas ressuscitou. Ressuscitou. No Rio de Janeiro. Eita, isso é forte, esse. Isso aí foi um milagre, o maior dos E milagres. também você tem um testemunho forte que morreu também. Conta isso, que aconteceu algo com você parecido? Aí foi em 98. 98. Julho de 98. 20. 18 de julho de 98, eu tive uma morte clínica. Rompeu uma artéria duodenal. E o sangue veio todo embora. De 8h30 da noite até 6 da manhã eu fiquei morto. E Jesus mandou voltar 3 vezes o corpo, eu voltei. Falava com a Eva, que é a minha esposa, e depois ela me deu uma oportunidade para me viver mais. Estou aí até hoje. Mas por que você... Jesus falou porque você estava passando por aquele processo da morte? Ele disse que eu era suicida. Você era suicida? É, porque eu não comia, não dormia. Você não cuidava do corpo? Eu não cuidava do corpo, eu não queria nem comer nem dormir. Acordado eu lia a Bíblia, estudava e orava e tudo, dormindo eu perdia tempo. Só que isso foi me quebrando, me destruindo. O corpo. Aí ele disse que eu era suicida, aí me ensinou naquilo ali. Ele falou, você tem que se alimentar melhor, descansar. Homens como você eu queria usar na terra, estão mortos. Outros com problema grave neurológico. Falando até que me liberou e falou, vai lá e vive mais um tempo. Já tem algum tempinho. Já tem um tempinho. O pastor tem quantos anos agora? 72. 72, ainda ativo na obra. A minha agenda já é cheia esse ano inteiro e o ano que vem já está cheia de novo. O ano que vem já está cheia. Já. Eita glória. Para vários lugares do Brasil. No Brasil, esse ano já estive na Itália, Suíça, Portugal, Estados Unidos e vários lugares no Brasil. Esse ano já rodei 12 estados brasileiros. Eita glória. Cheguei ontem de Rondônia. Chegou ontem? De Rondônia. E amanhã, quinta-feira, estou indo para o Mato Grosso, Alto Floresta. Eita, não para. Não para. E nessas viagens que você tem a agenda até o final do ano que vem, você ministra milagres, cura, como é o Avivamento, né? avivamento? Organização de igreja, alinhamento espiritual, uma série de coisas de acordo com o ambiente. Muito tempo atrás, muito tem se falado de um grande avivamento no Brasil. Você já tem 47 anos ministrando, abrindo igrejas, já pregou, acho que talvez no Brasil inteiro, ou Todo o Brasil. todos os estados do Brasil. Todos os estados. Esse avivamento está acontecendo, vai acontecer ou não vai acontecer? Avivamento é a melhora das coisas, né? Se eu olhar a igreja de 46 anos atrás, quando eu comecei a pregar, 47, 9 meses, eu fiquei na casa de recuperação. Então, tem 46 anos que eu saí para pregar. A igreja melhorou muito. Abriu as comunidades. As comunidades
é uma dádiva de Deus. Se a gente olhar, a igreja está dando um avivamento. A organização, a estrutura melhorou muito. Agora vai chegar um avivamento de ambiente, onde toda a terra sentirá a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz: o Senhor derramará o Espírito dele sobre toda a carne. Esse avivamento é um avivamento de mudança de vida, de conversão de milhares de pessoas se converterão, porque vai vir governo do anticristo, etc. E muita coisa, mas nós estamos no prelúdio de um grande avivamento. Vai acontecer. Vai acontecer. É inevitável. Inevitável. Pastor, também um dos seus livros é o Portal das 12 horas, meio-dia. O que tem ao meio-dia? Meio-dia é um segredo, né? Meio-dia, onde o sol está no meio do céu. É um horário onde você não tem sombra. O ser nada tem sombra ao meio-dia do local. Ao meio-dia do Brasil, 12 horas em ponto, a sombra está embaixo dos nossos pés. Isaías, capítulo 16, verso 3, diz que a sombra está no pico do sol. O sol vai inclinar. Então a sombra vira de lado. A sombra vai virar de lado. Abençoada ou amaldiçoada. Traz luz ou traz treva. Ao meio-dia, os maiores eventos bíblicos aconteceram ao meio-dia. Por exemplo, quando Josué parou o sol e a lua, a Bíblia diz que o sol parou lá em Josué, capítulo 10, verso 13, diz que o sol parou no meio do céu. Está no meio do céu, que hora é? Meio-dia. Ele destruiu os amorreus e venceu. Israel venceu a guerra. Quando Elias venceu os Baal, os Baalins, os profetas de Baal, lá está escrito no capítulo 18, verso 27, que era meio-dia. Quando Elias começou a zombar e venceu aquela guerra e construiu uma nova história. Jesus na cruz, ao meio-dia houve treva, de 12 horas a hora das 15 horas, da hora sexta à hora nona. Ali dentro, Jesus entrou em guerra, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte e venceu as trevas. Tríplice vitória da cruz. Então, ao meio-dia tem algo fenomenal. Então, um bom horário para orar é meio-dia. É um horário de guerra. Horário de guerra. De guerra mesmo. E você sempre ora meio-dia? Eu oro sempre. Sim. Mesmo que não dobre o joelho, onde eu estiver, eu estou orando a meio-dia. É que às vezes está viajando, né? A meio-dia eu oro. Gosto de orar a meio-dia às quarta-feira. Quarta-feira? Que é o meio da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, quarta-feira é o meio da semana. Distribuo a oração. Já para a semana toda. Eu não tinha ouvido falar de meio-dia, eu tinha muitos falar das 3 da manhã, né? Uns gostam de orar 3 horas da manhã, que diz que é um porta. São 7 horas, né? De oração. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, 12 horas, 15 horas e 16 horas. Lá no livro Salmo 119, verso 164, diz isso. O salmista diz: 7 vezes ao dia te louvarei. Então pega essas 7 horas, que é um ciclo, né? Qualquer hora dessa, isso é grande milagre. Agora, meio-dia tem uns exemplos, né? Por exemplo, a promessa chegou a Abraão, que hora? Gênesis 8:1 diz: no maior calor do dia.
Se era o maior calor, Meio-dia. meio-dia. Então eu começo a comprar para o maior calor do dia. Os irmãos de José dobraram o joelho que hora? Capítulo 43, verso 16, verso 25 e 26 do Gênesis. Ao meio-dia eles dobraram, caíram de joelho aos pés de José. Então o sonho se cumpriu ao meio-dia. Não tem jeito, vai cumprir. O segredo aí, anote aí, meio-dia para orar. Eu acho que o problema do povo é que não tá orando nem meio-dia, nem hora nenhuma, tá orando muito pouco. Ore mais, que é o segredo da vitória. Até sobre oração nessa guerra espiritual, que você falou da Itália, desse principado, desse mal que estava lá. Qual foi a maior batalha, tirando essa que você falou agora há pouco, espiritual? Ou você, na época que estava abrindo igreja, ou agora como pastor itinerante, né, que você vai nas igrejas ministrar, a maior guerra espiritual que você lembra que você enfrentou nesses 47 anos, algo do mundo espiritual, tentando te impedir de fazer a obra? Você lembra de alguma? Tem muitas, né? Muitas guerras. Rosário Oeste foi uma experiência. Rosário Oeste, você disse que teve muita coisa. Mato Grosso. Teve muitas coisas ali. A maior experiência foi a minha chegada, né? Naquela época não tinha ir de avião. Saí do Rio de Janeiro de ônibus. Naquela época o ônibus não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Estamos falando de 42 anos atrás. Não tinha nada disso. E eu viajei 49 horas de ônibus até lá. Quando o ônibus encostou, o motorista falou assim mesmo: eu não gosto de entrar nessa cidade. E alguém perguntou por quê. Ele disse porque ela é maldita. Quando eu ouvi isso, eu atrapalhei e voltei. Perguntei o que o senhor falou. Ele disse: o senhor ouviu? Eu falei: eu ouvi. Mas eu queria ouvir de novo. Ele disse: não, eu não gosto de entrar na cidade porque ela é maldita. Há uma maldição nessa cidade. Falei para ele: a maldição acaba hoje. Ele disse: quem é o senhor? Eu falei: sou pastor, sou profeta. Aí ele falou assim: os cristãos evangélicos são meio doidos, né? Falei: não, o senhor está equivocado, não é meio, é doido e meio. E eu entrei naquela cidade. Quando eu cheguei na casa onde eu hospedar, eu pedi um lugar para orar e orei. Eu ia orar 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, orei 5 horas. E o Espírito me fez voar sobre a cidade. Eu voei. Eu vi a cidade. E tinha um marco, uma coluna, e o Espírito Santo me desceu ali. Paulo, olha, quando eu olhei em cima da coluna tinha um demônio, bem no centro geográfico da cidade. E o demônio sentado ali em cima estava com as vestes envelhecidas, a pele envelhecida, escrito assim uma faixa diagonal. No peito dele, força religiosa destruidora. Olhei aquilo e falei: cara, eu vou te tomar isso. E aí começou uma guerra. Eu tomei aquela faixa, Jesus falou jejum de 7 dias, eu comecei, acabou a oração, entrei já em jejum e comecei a orar. E aquela cidade era muita maldição. Muitos endemoniados, leprosos para todo lado. Fechamos o leprosário, eu fechei um leprosário. Os leprosos foram curados. 6 meses ali eu tinha 600 pessoas salvas. 600? Numa cidadezinha pequenininha. Aí o padre, juiz, delegado se converteu, a cadeia toda se converteu. O padre ficou meio zoado, se converteu, tiraram ele da cidade. Aí, cura, milagre. Nas aldeias, eu ia para as aldeias, tinha chamado os meninos serpente. O que é menino serpente? Eles até 4, 5 anos andavam. Caía e não andavam mais.
lava os braços no corpo assim, rastejava igual serpente. Chamava o menino serpente. Orei, jejuei. Um dia Jesus falou, pega esse menino. Eu peguei um serpente. Coloquei no colo, ele tinha 8 anos, orei, ele soltou. O corpo dele, demônio soltou. Ele saiu andando, correndo. 150 meninos foram libertos. Acabou, até hoje não nasce mais nenhum serpente. Eita, era só demônio. Era maldição. Uma cidade e aldeias de índios tudo malditas. Na bacia amazônica. Então essa experiência ela é muito relevante até hoje. É forte, é forte. Então o segredo que eu estou vendo para batalhar no mundo espiritual é jejum e oração. E a palavra, ler Bíblia, orar e jejuar. É o tripé. Palavra, jejum e oração. Se faltar num, não está preparado. Não vai. Porque hoje em dia fala muito de batalha espiritual. Tem uma época que tinha até muitos livros sobre isso. Eles falam muito sobre batalha espiritual, mas eles conhecem o mundo espiritual. Aí que está a questão. Eu ouço falar muito de batalha espiritual. Mas o que é batalha? No mundo espiritual acontece batalha, guerra, confronto e luta. E qual a diferença? Para mim vai ser a mesma coisa. Mas é muito diferente. O que é uma guerra? Ouça o que é uma guerra. Os bombardeios. Uma Rússia atacando o nome da cidade da nação que eles atacam. Iraque, Israel, Israel contra os Hamas, né? os Hamas, os Aquela guerra palestinos. ali. Ucrânia. Rússia tá na Ucrânia. Aquilo é uma guerra. Que é uma batalha espiritual. Uma batalha é um ambiente mais estreito, mais fácil, que é um confronto um indivíduo contra o outro. Que é uma luta pessoal. Mas existe por trás disso o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Você vai ter demônios caídos, que eram arcanjos, anjos de 6 asas, como um serafim caído, imagina o monstro que ele é. Você já viu esse anjo? Já eu conheço eles. Imagina que é um querubim de 4 cabeças, caído, águia, no original bonito, lindo, santo, uma cabeça de águia, uma cabeça de homem, uma cabeça, face de leão, face de homem e a face do boi caído. Imagina a desfiguração que é. Ah, eles não estão igual, né? Não, eles são deformados, estão caídos. Que é um principado, que é um potestade, que é um dominador, que é um espírito da maldade, cara. Eles falam de batalha, mas tem que conhecer o mundo espiritual. O que é o mundo dos espíritos. Que é muito grande. É muito, é imenso, em dimensões. É fabuloso até. Você não escreveu nenhum livro de batalha espiritual? Não, vou escrever sobre mundo espiritual. Aí eu vou te explicar o que é batalha, o que é luta, o que é guerra, o que é... Então, você acha que alguns falam, mas nem sabe o que está falando. Eu acho que alguns escrevem besteira. Escreve porque ouviu falar. O cara tem que experimentar. Provar. O apóstolo Paulo escreveu 12 cartas, está na Bíblia. Mas Paulo escreveu cerca de 1000 cartas no total, nos acervos que por aí afora. Então, Paulo escreve batalha espiritual, guerra espiritual, confronto e lutas de maneira original. O cara participou de eventos. Ele chega a dizer isso, eu queria estar convosco, mas Satanás me esbarrou no caminho. Estamos ouvindo isso de um cara que tem experiência. Mas como que pode? Satanás barrar no caminho, cara.
falando de Satanás, um querubim que recebeu unção especial. Lá em Ezequiel 28, a partir do verso 13, diz que ele vivia no Éden, jardim de Deus, e caminhava sobre 9 pedras preciosas com engate de ouro. O cara carregava 9 dons, 9 presenças de frutos, 9 bem-aventuranças com engate de ouro, que é a presença do Espírito Santo. Esse cara caído é um monstro mesmo. Não é aquele fácil de você chegar, eu te repreendo. Gabriel disse assim: eu te repreendo em nome do Senhor, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Judas, né? Cartinha de Judas. Verso 9 diz isso. Brincando a respeito do corpo de quem? De Moisés. Protegendo o corpo de Moisés. Ele disse que o Senhor te repreenda. Falou para quem? Para Satanás. Aí o cara chega aí, meu irmão, não tem meia hora de oração. Eu venci Satanás, não é assim. Ora pouco e já pensa que vai vencer rapidinho. Mas não é assim. Pastor, para a pessoa viver isso, igual você escreve no seu livro Sobrenatural, tem 2, tem um Portal da Meio-Dia, tem sobre anjos. Viver essa dimensão precisa do quê? A pessoa, os crentes que estão ouvindo, muita gente vai estar ouvindo, ele fala, eu quero viver isso. Ele precisa fazer o quê? Primeiro, crer, né? Crer que existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é Hebreus 11, versículo 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e fato que não se vê. Fato é uma coisa já realizada. Eu tenho que crer que já foi realizado. Eu estou aqui, mas é fato que Deus já tinha plano para mim estar aqui. Eu não tinha no meu coração, mas Deus já tinha o plano. Dentro desse plano eu fui desenvolver, porque é fato das coisas que se esperam. Então, sem fé, verso 6 de Hebreus 11 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que ele existe, que é o galardoador. Então, o primeiro ponto é crer. Crer que Deus existe. Crer que o céu existe. Crer que o diabo existe. O inferno existe. Não é uma piada. O evangelho não é uma brincadeira. O evangelho é uma realidade. Só que eu tenho que crer. Eu não estou vendo, mas eu creio. Não é obrigado você ver, mas é obrigado você crer. Segunda coisa é se projetar, deixar ser levado. Confiar na mão de Deus. Para te levar às dimensões. Dentro das dimensões, você tem 3 modos de ver o mundo espiritual. Revelação, discernimento e o conhecimento. Esses 3 aqui, visões. Revelação, discernimento e visão. Eu vejo, Paulo, eu vejo. Mas se eu não estivesse vendo, eu creio no mesmo jeito, que é discernimento. Discernir o que tem aqui. A visão, discernimento. E entender que Deus está ali dentro daquele projeto. Agora a pessoa quer ver. Não é necessário saber, discerne. Tem uma visão. Tem entendimento daquilo ali, que Deus vai estar ali dando tudo certinho. Encara os problemas e vai. Aí é o meio de você entrar e conquistar o mundo espiritual. Pastor, como você diz que sempre vê os seus anjos, quando você chega numa igreja para ministrar,
igual você vai ministrar em várias igrejas, igrejas que talvez você nem conhece o pastor, nem a igreja A local. maioria. Nessas igrejas, você quando chega, você consegue ver os demônios que estão ali? Você consegue ver o mundo espiritual que está acontecendo ali? A Né? maioria das vezes, eu já libero os anjos antes de eu ir, né? Ah, você vai para tal igreja e já fala, vai lá. Dá uma olhada, uma sondada e traz para mim resultado. Ele já traz antes de você chegar Aí me lá? dá um panorama. Ele fala? Fala. E você escuta? Eu vejo, eu converso com ele. Você conversa normal? Nas madrugadas, principalmente. Estamos assim com os pastores, amigos. Tem que ter essa habilidade de conversar com anjos como se fosse normal. Daniel não conversou. É, normal. Davi não conversou. Jesus não conversou. Paulo não conversou com o anjo. E aí você fala, anjo, vai lá ver como tá lá. Maria, mãe de Jesus, não conversou com o anjo. Aí você fala, vai lá e me traz a notícia aqui. Vai lá, vê, faz a investigação, levanta, traz para mim. Aí eles trazem, me dizem, o negócio lá tá assim, assim, assim. Eu falei, então vamos trabalhar junto. Isso é bom, isso aí. Eu tinha que saber disso aí também. Eu tenho que ter essa conversa também com os anjos. Tem o seu anjo. Tem. Tá pronto para lhe atender. É que eu não estou ouvindo ainda, mas eu vou estar ouvindo. Por exemplo, Salmo 91, verso 11 diz o quê? O Senhor dará ordem aos seus anjos, a teu, Que espírito. para te guardar em quê? Em todos os teus Caminhos. e ele te sustentará pela mão para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Pisarás o leão, a aspa e a serpente. Você já foi em alguma igreja e olhou para o pastor, presidente da igreja, e vê que ele tem problema espiritual? O que você faz? Se você percebe que ele tem espírito mal, ainda não foi liberto, ou por algum motivo ele está com... Tem algo ruim na vida dele, ele precisa ser liberto. Você faz alguma coisa ou deixa? Eu trabalho para limpar o ambiente, né? Geralmente eu chego para o ambiente, para a igreja. Eu tenho um comando do céu para curar a igreja. Limpar a igreja. Então, geralmente limpa tudo isso. Só que se estiver em pecado, eu orando, eu vou lá e pego, depois o pecado é descoberto logo depois. Depois Porque eu é revelado. É revelado. Você não precisa nem falar nada, mas daí O mundo espiritual vai mostrar. mostra. Mostra. Existe isso, alguns falam assim, alguns pregadores de batalha espiritual falam assim, essa cidade é pesada, essa aqui é difícil, esse lugar, essa região, ou não tem isso. Qualquer cidade que for um homem de Deus, igual o pastor Paulo, não tem essa atmosfera. Alguns falam, essa cidade é muito difícil de ministrar. Cemitério de pastor, eu odeio falar isso. Tem gente que fala, essa cidade é cemitério de pastor. Existe isso ou não? Meu irmão, se eu chegar na cidade e eu ouvir e souber disso, eu vou fechar aquele cemitério. Eu vou ressuscitar os pastores. O peso vai existir. Por exemplo, eu cheguei em Minas Gerais, numa cidade chamada Santa Luzia, há 30 anos atrás, 88 por aí. Todo mundo dizia que era uma cidade maldita, de idolatria, que a igreja não crescia. Houve uma divisão na igreja, eu fui assumir lá tremendo. Aí eu comecei a falar, vou ensinar a Bíblia. Disseram para mim, a igreja que não cresce, só tiver paralítico andando, vou ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia, veio uma multidão. Com um ano, eu tinha 1.000 pessoas. 1.000 pessoas há 38 anos atrás. 38 anos atrás. 1.000 pessoas. Um lugar que não crescia. Que não crescia. E eu ensinava a Bíblia. Ensinando a Bíblia, eu criei um culto de libertação. Eram os demônios. A pessoa chegava endemoniada, caía no chão, rolava.
e era liberta. E isso libertou famílias inteiras. E quando eu saí de lá, ficou a igrejona cheia. E o maior culto era o dia de estudar a Bíblia. Quarta-feira à noite era um culto cheio, lotado. Só ensinava a Bíblia. Mas a Bíblia tendo o original dela, né? Conversinha de Evangelho Papai Noel, me dá, não. Bíblia no original. Como assim no original? Por exemplo, se lesse 10 dracmas, então lá está escrito em Lucas, capítulo 15, verso 8. Qual mulher que tendo 10 dracmas se perdeu? Então aqui está dizendo, se perder, ela toma 3 decisões. Acende a luz, vai e vai com diligência até achar. Que é 10 dracmas. 10 dracmas pode ser 1000 coisas, mas tá dizendo 10, 10 apontando o número de quê? De aprovação, de resistência, então, de avaliação. Então, de 0 a 10, quanto você aguenta? Então, se Jesus chegasse aqui agora e perguntasse a gente, de 0 a 10, como você está na minha presença? Qual seria a sua resposta? 10? É impossível, né? Quem está perguntando é Jesus. Ah, não, 7, Senhor, 8. Então eu perdi 3 dracmas. Eu tenho que achar essas dracmas. Dracma de adoração, de santidade, disso, daquilo. O ensinamento. Isso aqui já dá uma pregação boa, hein? Oh. Pastor Cléber, já dá uma pregação boa isso aqui. Glória a Deus. Daniel, quando chegou para o eunuco, falou assim, me prova quanto dia me alimenta, quanto dia. Ele falou, me dá legume 10 dias. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o que para o senhor? 10 mandamentos são 10 entidades que eu tenho que vencer. Não adulterarás. Então eu tenho que vencer uma entidade. Eu tenho que vencer uma entidade chamada pombagira. Não roubarás, eu tenho que vencer uma entidade. Não matarás, eu tenho que vencer. Está dentro do homem, a natureza ruim está dentro do homem. Caim mata Abel e aquilo vem para dentro do homem. Eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que vencer o ódio. Adorar só o Senhor. Excluir todos os deuses de forma de religião. E adorar só o Senhor. Então são entidades, 10 entidades. 10 pragas sobre o Egito. Número de reprovação, 10 reprovados. 10 dias antes de sair do Egito, lá no dia 10º, coloca o cordeiro dentro de casa. Avaliação. Então dá uma mensagem. Já dá uma mensagem boa. O número 10 aí já ficou na minha mente aqui, 10. E trazer uma para ela, palavra. Pastor, eu tenho uns 32 anos que eu me converti na fui criado num lar evangélico, mas me afastei, me desviei, caí nas drogas também, mas há 32 anos, graças a Deus, servindo a Deus. E 32 anos para cá, acontecia muito nos cultos de libertação, muita gente caía possesso, havia libertação na igreja. Hoje em dia, há um comentário que não acontece mais de as pessoas manifestarem espírito mal, e alguns falam que é porque a igreja está fria, não está acontecendo isso mais, essas libertações. Ou qual é a sua opinião? A igreja está fria ou porque está mais experiente, mais madura? Pessoas caíam possesso em vários tipos de igreja. Hoje em dia mal você vê isso acontecer, né? Irmão, Jesus dá uma aula sobre isso quando ele está no Monte da Transfiguração. Ali no capítulo 9 de Marcos.
Jesus está do verso 1 ao verso 14, ele está lá no verso 20, ele está lá em cima do monte. Quando ele desce, tem uma guerra no pé do monte. Os escribas afrontando os discípulos. E os discípulos ouvem aquelas críticas deles, dizendo, está vendo o privilégio, levou Pedro, João, Tiago e vocês. Chega um homem com um menino endemoniado, ou lunático, e pede para os discípulos, eles dizem assim, nós não temos, mas o demônio não saiu. Quando Jesus chega, Jesus bloqueia os escribas e libera os discípulos, e expulsa o demônio. Quando o discípulo vê que Jesus libertou, ele chama Jesus em particular e fala assim, no verso 29, 28, 29, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou, porque isso aqui é uma casta, é uma raça, é um tipo, é uma qualidade de espírito que só sai com oração e jejum. Que é isso por dia de hoje? Os demônios de hoje são demônios. Houve uma alteração no mundo espiritual. Alteração? Mudança. Os demônios de hoje não são aqueles demôniozinhos comuns. Os de hoje são mais articulosos. Você entra numa igreja, eles se escondem. Se omite. Ele não cai no ambiente. Se cair, vai ser expulso. A igreja ganhou força, claro que sim. A igreja cresceu. A igreja de hoje é muito melhor do que a de ontem. A igreja de hoje tem mais liderança. Investe mais. Então a igreja ganhou corpo. Só que os demônios se mudaram. É uma casta, é um tipo. Precisa orar. E jejuar. O que está faltando hoje é oração e jejum. Para adquirir poder e unção para expulsá-los do ambiente. E não vão cair. Esses dias eu estava lá em Curitiba, umas 2 semanas atrás, pregando num evento lá, umas 3.000 pessoas. Caiu um demônio. Ele entrou na mulher e deformou a mulher. E olhou dentro dos meus olhos, no olhar da pastora, que lá é uma pastora, olhou dentro, deu um grito, sacudiu tudo e saiu. Aí me questionaram, o que é isso? Eu falei, olhou, os olhos dela deformou para cima e para baixo, o rosto tortou e olhou dentro dos nossos olhos, como quem diz assim, eu vou atacar vocês. E sumiu. Então hoje é diferente. É uma hierarquia, não é que é demônios incomum. São demônios violentos de hoje. Potestade, principado, forças devastadoras. Então eles não vão cair em qualquer momento. A igreja precisa voltar a orar. A gente vai. Que tá fraco, né? Vamos dizer alguns, né? Alguns lugares. Demônios atacam 3 coisas na vida da igreja: finanças, saúde e relacionamento. Esses 3 pontos aqui é o central deles. Saúde, eles para adoecer. Já viu quando os pastores estão com câncer por aí afora? É um mundo. Doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doenças psiquiátricas, não dá para numerar mais. Suicida. Tudo isso por doença. Crise financeira nas igrejas, fechando centenas de igrejas porque não tem mais como levar. Crise de relacionamento, pastor brigando em casa, quebrando mulher, quebrando filho. É uma guerra dentro da igreja. Hoje é onde a igreja perde mais membro, perde mais líder do que ovelha.
Isso aqui, ó, saúde, finanças e relacionamento é o alvo dos demônios hoje. E eles atacam com violência, muita violência a vocês. Precisa prestar atenção nisso. Verdade. Pastor Paulo, qual é a sua expectativa para 2025? 2025, esse ano, que você sente na atmosfera? Tá tendo um maior tumulto aí, nós sabemos social, político, econômico. Mas o que Deus tem te falado? Nessas experiências que você tem, os anjos avisam coisas que vai acontecer no futuro? Algumas sim. Algumas coisas? Mas só pessoal ou mundial? Avisa, ó, vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer... Por exemplo, no ano 2014, Jesus chegou para mim e falou bem assim: Paulo, daqui a 7 anos o mundo vai estar muito ruim. Que foi 2014? De 2021 o mundo vai estar muito ruim, muito ruim. Vai vir uma crise sobre a terra e vai assombrar a humanidade. Chegar em 2023 eu começo a trazer paralisa um pouco isso. E aí começa a vir um avivamento. Até do ano 35 vai haver um grande mover na terra. Muita glória. Então nós estamos no ano de 2020. Aí eu não sabia que ia acontecer uma pandemia. Mas teve a pandemia. O mundo ficou muito ruim e vai piorar. Agora, dezembro, dia 22 do ano passado, 2024, de madrugada, Jesus chegou e falou para mim: Paulo, 2025 vai ser o ano da resposta. Eu vou responder orações. Aleluia. Isso no geral, né? No geral. Então, aí, ó, Deus vai responder suas orações aí. As orações serão respondidas. Suas orações respondidas. Eu senti até no meu espírito falar de orações de anos. De décadas. De décadas. Eita glória. Serão respondidas. Glória a Deus. E aí ele falou para mim assim: para você entender isso, eu estou liberando hoje um exército, milhares de milhões de arcanjos. Anjos da linhagem de Miguel e de Gabriel, que ainda não chegaram na Terra, chegarão nesse ano 25. O mundo vai entrar numa crise de relacionamento muito grande. Olha a guerra que está aí. O Trump contra o mundo contra o Trump, e o pau vai quebrar. Esses poderes paralelos irão cair. Será uma preparação para a entrada do Espírito do Anticristo na Terra. E a igreja vai ser preparada para vencer as guerras e ser arrebatada. E eu creio nisso. Amém. Ó, nós estamos aqui também no estúdio, vou falar assim para o pastor Cleveton, mas está com o presbítero Juvino, pastor Francisco e o pastor Cleveton, que ficou sabendo que o pastor Paulo ia estar aqui, ele falou: não, né, queremos, eles assistem, você já assistiu muito testemunho de vocês. Amém. Pastor Cleveton, faça uma pergunta aí, para aproveitar, né? Estão acabando, não vou ficar todo esse tempo, porque o tempo do... Pode fazer daí, que aí... Pode fazer? Pergunta é, o senhor com a experiência que eu tenho de ministério, qual o seu conselho que o senhor daria para um pastor que está começando o ministério hoje? Toda a bagagem que o senhor tem, qual o conselho que o senhor daria para um pastor que está iniciando hoje o ministério? Eu vou repetir, porque às vezes não cai no microfone. Ele perguntou aqui para você que está aí em casa, para o pastor Paulo, para aquele pastor que está começando o ministério, qual o conselho que o pastor Paulo daria? Eu acho que não o pastor Cleber, que não, ele já é velho no ministério, mas qual conselho você dá para esses novos ministros, pastor Paulo? Vou dar o mesmo que Jesus deu para mim. Né? Ali, chegando na casa de recuperação, Jesus falou para mim: para você ser o que eu quero que você seja,
Você tem que praticar 3 coisas. Ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, até exaustação. Jejuar o quanto você puder e orar sem parar. Oração, jejum e palavra, tripé do crescimento. Eita glória. Você vai orar, irmão, vai jejuar e ler Bíblia. É interessante, né? É simples. É simples e o povo não está fazendo. Leitura, oração e jejum. Foi Jesus que me falou. E aí, Eu faço isso até hoje. ele falou lá há 47 anos atrás. E eu leio a Bíblia pelo menos 2 horas por dia, no mínimo. Todo dia, em 47 anos. Eu acordo 4h30 da manhã e leio todos os dias 2 horas por dia. Eita. Onde estiver hotel, floresta, onde tiver eu vou ler. Lê todo dia 2 horas. 2 horas. E oração, ora um pouco. Oro também. Durante o tempo que eu estou lendo, eu estou em oração. Jejum já parou, né? Que aí Não, já... parei não. Não parou não o jejum? Parei não. Ainda jejum, ainda faço meu jejum 12 horas, 24 horas. Eita. Mesmo com essa bagagem toda, ainda precisa disso? Porque você já tem 47 anos orando, lendo a Bíblia, ainda precisa? Mas, cara, cada dia o mundo espiritual me fornece coisas novas que eu não conheço, então eu tenho que continuar, né? Sempre tem novidade. Sempre, não para não. Glória a Deus. Aí, anote aí no comentário. Lê a Bíblia, oração e jejum. 3 coisinhas que pode te ajudar aí no seu ministério. Não, vai ajudar. Vai ajudar, né? Vai ajudar. Vai. Pode não, né? Não é uma Vai dúvida, é mudar, uma vai certeza. mudar. Vai ajudar. Pastor, nós sempre pedimos para o pessoal orar aqui. Nós falamos de impartição, que a pessoa tem transmitir para o pessoal lá. E tem muito testemunho de pessoas recebendo mesmo online, mesmo assistindo. Isso. Tem pessoas que... tem testemunho de pessoas que assistindo um programa há de 1 ano e meio atrás, sendo curado hoje, que alguém que isso orou mesmo. por cura, outros sendo ativados em dons. Graças a Deus pelo programa Podcast tem muitos testemunhos de coisa boa e não tem tempo. O programa às vezes gravado, às vezes 1 ano e meio, 1 ano, e a pessoa assistindo hoje está sendo abençoado. Eu queria aproveitar, você orasse por nós, por essa impartição, Amém. por tudo aquilo que Deus tem entregado, orasse para os pessoal que vão assistir o programa. Amém. E eu quero isso daí do anjo Amém. vir falar comigo e falar assim, ó, me dá notícia como tá lá. Eles dão, hein? Eles dão notícia. Eles dão notícia. Então, se você puder orar por nós isso. Amém. Senhor Jesus, a tua palavra é tão verdadeira, fiel, e o Senhor é o Senhor dos senhores. Eu creio na tua palavra como está escrito. E a tua palavra diz, se credes em mim como está escrito, do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Que fluam rios de água agora, neste momento. Sim. Todos que estão nos ouvindo, nos vendo, falando no mundo espiritual, que quer participar, quer receber, as dimensões dos céus sobre eles sejam liberados agora. Amém. Que um portal se abra, que esse portal traga anjos para a terra, para curar essa pessoa de doenças incuráveis, para libertar de problemas espirituais, para revelar ou discernir o ambiente espiritual. Quebra toda a cadeia de bruxaria, de magia, de forças do inferno caiam por terra. Demônios caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Remaché, eu creio no teu poder, Jesus. Aleluia. Eu creio na tua presença. Lá que ergue como a nossa. Os céus desça aqui agora. Os céus desça onde essa pessoa está. Os céus
toque nessas pessoas para libertá-las, Arabá. para curá-las, para transformá-las. Em nome de Jesus, Arabá, eu libero uma unção sobre esse podcast, Senhor. Amém. Eu Arabá. servo como pastor, como cuidador desse ambiente. Aleluia, Deus. Seja cada dia cheio do Espírito Aleluia. Santo. Arabá, Que a xararabá. igreja seja cheia do Espírito Santo. Oh, E aleluia. haja poder, graça, Arabá, soberania do xararabá, Senhor. xararabá. Como está escrito na tua palavra. Arabá, xararabá. Filho se nos deu, menino nos nasceu, o nome governa sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu libero essas bênçãos do príncipe da paz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se você recebe, escreve aí no comentário. Eu recebo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu recebo, pastor Paulo. Vou falar a rede do Instagram do pastor Paulo. Se você quiser seguir o pastor Paulo, é PR Paulo Canuto, com 2 O no final. É o Instagram do pastor Paulo. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo, segundo link, na descrição, o Instagram do pastor Paulo. Eu acho que o canal do YouTube também é Tem o YouTube EPR, Paulo Canuto também. com 2 O no final? Ou Não, só um. Então, no YouTube, ele tem muitas mensagens lá, Tem muita coisa. muita coisa. PR Paulo Canuto. Pastor, se quiser falar alguma palavra final, alguma coisa que sentiu, ouviu, ou quiser falar, ou que o anjo falou, pode falar aí. Não, estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, uma maravilha, uma unção gostosa, uma presença gostosa de Jesus. Irmãos, eu vejo que nesse tempo Jesus quer quebrar a maldição. Amém. Há uma incredulidade muito grande sobre maldição hereditária. Existe ou não existe? Existe ou não existe? A pergunta. É uma questão, uma pergunta mesmo, né? Ponto de interrogação. Agora, existe a maldição geracional, maldição de gerações. O que a Bíblia fala sobre isso? Se um dia... Se você quiser, pode falar aqui, agora. Pode falar agora. estudar sobre isso. É que eu estava terminando uma carteira com essa pessoa que era mais tempo. Tem bastante Dá tempo uma aí. aula sobre isso. Então fala, existe maldição ou não? Existe. A gente pegar aqui, ó, quando Jesus ali no livro de Marcos, quando ele encontra aquela mulher cananeia, Mateus, vamos em Mateus explica melhor, Mateus capítulo 15, verso 21, diz assim, que Jesus saiu para a cercania de Tiro e Sidom. Sidom ele conta com a cananeia. Quem é Sidom? Sidom é filho de Canaã, primogênito, neto de Noé. Deus gerou tudo, salvou a humanidade. Através de Noé gerou uma nova humanidade. E Noé toma as cachaças e amaldiçoa Canaã. Ele não amaldiçoa Cão. Ele amaldiçoa Canaã. Quem é Canaã? Quarto filho de Cão. Ele estava amaldiçoando a 4ª geração. Canaã gera Sidom, com mais 11 filhos. 11 com Sidom. Então, Canaã gera 11 filhos malditos. São Jebuseus, Gigazeus, Eveus, Eteus, os Amadeus. São aquele grupo ali, está ali no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 15. Todos eles ali.
Agora Jesus vai estar em Sidom com a Cananeia, quebrar a maldição geracional na primogenitura, porque Jesus é primogênito dentre os mortos e unigênito do eterno de Deus. Ele vai quebrar a maldição na mulher, mas na primogenitura. E aí muda dentro do tabernáculo. Mas Deus construiu, tem uma cortina chamada 11. A cortina 11, ela tem 30 côvados de altura, 4 côvados de largura. A idade de Cristo, 30. Quando começa a largura 4, muda o seu altura, profundidade, largura e comprimento. Aqui é Cristo, ele vai quebrar a maldição. E aí o demônio sai da filha da Cananeia e ela fica liberta. Então, muitos problemas que existem hoje nas igrejas são maldições que não são quebradas. Geracionais. Que vem de pai, de vô, de... Gerações por gerações. Quando você vai orar para as pessoas, você consegue ter esse discernimento, ter a revelação, às vezes, ó, isso aqui vem do avô, vem do bisavô. É só um tempo, vem de gerações, dá para ver muito. Ah, não dá para ver onde nasceu, mas sabe que é algo... Sabe que na árvore genealógica tem a maldição. Maldição. É E a isso igreja aí. não sabe lidar com isso. Não sabe. Não sabe lidar. Então, pessoal, é muito assunto, graças a Deus. O pastor Paulo tem bastante experiência. Se você quiser que o livro do pastor Paulo, ele tem pelo menos 5 livros. 2 falando sobre o sobrenatural. Tudo começou assim, o sobrenatural, tripé do crescimento. Sendo sobrenatural, Cantares. Tem um Cantares. A igreja de viver na plenitude da palavra, Portal do Meio-Dia e o Anjo. E o Anjo. Se fosse comprar, qual que você indica? Um para começar. Aquele que está com pouco dinheiro tem que comprar um só. Qual que você indicaria desses 5? Eu gosto dos Anjos. Dos Anjos? Acho muito bacana. Mas dos Anjos você nem contou todas as experiências que você teve. Não. Você contar toda a experiência que você teve no mundo espiritual, daria um livro de quantas páginas? Daria uns 3 do que tem lá, 200 páginas, não daria muito. Daria muito? Então tem que escrever um texto aí, só você colocar tudo. Todas as experiências. Que aí ajuda, né? Ali eu estou escrevendo sobre os anjos na Bíblia, né? Algumas, é um estudo da Bíblia, né? Algumas experiências, mas a maioria é os anjos da Bíblia mesmo. No canal tem vídeos você falando das experiências com os anjos? Sempre tem, né? Sempre tem um pouquinho. Um pouquinho. Ó, se você tiver aí um dia assim, escutar a cama tremer, não se assuste não, que é um anjo chegando. Eu tava, só para terminar, pastor, tava um irmão, ele lá no Pernambuco, lá em Lagedo, conheci ele, e aí ele teve uma época que tava com uns relógios de oração e ele não tinha costume de orar, mas esse relógio era 5 minutos por cada pedido. Quando acabava o relógio, dava 1 hora de oração. E ele nunca tinha orado 10 minutos. Ele falou, vou fazer isso. E aí começou a orar todo dia, meio-dia. Meio-dia. Mas ele nem sabia o negócio de portal nem nada. Mas era o horário do intervalo do almoço dele. Começou a orar. E aí num dia, meio-dia, Pernambuco, sol quente. A casa dele tinha uma varanda, né? Tava com a varanda aberta, então tava iluminado. E aí começou a vir uma luz. É isso aí. A luz. Aí sabe o que ele fez? Ele correu. Ele saiu do ambiente, aí depois ele falou para nós que ele correu e foi para a rua. E eu falei, meu filho, e todo mundo falou, por que você não ficou lá? Era um anjo que estava aparecendo. Mas ele ficou com medo, ele se assustou vendo aquela luz entrando. Mas assusta mesmo. Assusta? Assusta. Então quero pedir para você compartilhar aí esse programa para mais pessoas, põe aí no grupo do Facebook, grupo do WhatsApp. Pastor Paulo, obrigado pela presença, sei que a agenda correndo, chegou ontem, já vai viajar amanhã. Obrigado, Pastor Paulo. Amém. Eu que agradeço estar aqui, uma honra, um privilégio estar com vocês, que a unção chegar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de relacionamento, para curar, libertá-los e protegê-los em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Uma bênção muito grande estar aqui. Amém. Então até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.